Oi, meu sétimo ano. Vamos lá, aula de Ciência das Religiões dessa semana. Essa semana eu venho com um tema bem da atualidade para vocês. Nós vamos falar sobre este fato que aconteceu esses dias, sobre o menino Miguel, o que foi acidentado, né? Que caiu lá no elevador, tal, lá na Bahia. Então, assim, eu queria puxar esse assunto com vocês porque teve umas 2 aulas anteriores a gente falou sobre negligência e abandono. Então, assim, esse tema, essa reportagem, né, esse fato, na verdade, ele cai muito bem para o que a gente já vinha estudando. Então, eu achei bem interessante colocar com vocês sobre essa reportagem, porque ela tem várias opiniões, ela tem muito que a gente se falar a respeito, né? O tema do texto, né, que até assim eu peguei da internet, do site Yahoo Notícias, o título ele é bem forte, né, que fala: Miguel, menino negro e filho de empregada doméstica, morreu por negligência da patroa branca. Olha o peso que este título tem. Esse título ele já dá um impacto, porque ele é muito forte. Além de ser uma coisa muito forte que aconteceu, né? Porque é uma morte de uma criança e uma morte que poderia ter sido evitada, mas a maneira em que ela é abordada, né? Porque aí fala de preconceitos também, né? Porque fala o filho negro, o menino negro, filho da empregada, e a patroa branca. Isso mostra um pouco do preconceito que existe na nossa sociedade, né? Então o texto fala o seguinte: em meio à pandemia mundial do coronavírus, Mirtes Renata Souza não pôde fazer isolamento social. A empregada doméstica não foi dispensada por sua patroa Sari Gaspar Corte Real. E nesta terça-feira, dia 2 de junho, Mirtes precisou levar seu único filho, Miguel, de 5 anos, para o trabalho, mas ela não voltou com ele para casa. Olha que coisa triste, né? Então, assim, durante essa pandemia, que muitos estão praticando isolamento social, mas essa empregada ela não teve a possibilidade de fazer esse isolamento pela necessidade dela de trabalhar e da patroa que precisava dos seus serviços, né? Então, ela continuou trabalhando. Mas por um motivo que eu desconheço, eu não sei, ela precisou levar o filho para o trabalho. Então, durante esse dia que estava trabalhando, fala aqui no segundo parágrafo, a pedido da patroa, Mirtes foi passear com os cachorros da casa e deixou Miguel aos cuidados da Sari, da patroa. E assim mostra, né, tem as imagens do circuito que a própria patroa levou o menino para o elevador. Não se sabe como aconteceu, né, o que aconteceu que levou ela a colocar uma criança de 5 anos dentro de um elevador para encontrar com a mãe. Só que ele só tinha 5 anos, né, gente? Então, assim, ele não tinha a maturidade e a responsabilidade de descer um elevador sozinho e ir ao encontro da mãe dele. Mas, infelizmente, esta patroa, ela não pensou nisso. Ela foi negligente, né? Ela não era a mãe da criança, mas era ela que estava cuidando dela no momento, porque a mãe da criança estava fazendo uma atividade que ela mandou fazer. Então, assim, a Nela, que foi negligente e que não cuidou da criança. A mãe do menino estava passeando com os cachorros lá embaixo, imaginando que o seu filho estava seguro dentro da casa da patroa. Nunca que ela ia imaginar que um acidente desse iria acontecer, né? Então, assim, ele caiu, ele não desceu no andar que era para descer, caiu e essa queda veio em consequência do seu falecimento. E a patroa foi presa, mas por ela ter uma condição financeira boa, ela simplesmente pagou a fiança e vai responder o crime em liberdade. É assim, é uma questão bem... É até assim um pouco difícil de se falar a respeito,
porque essa patroa foi negligente e ela não cuidou da criança, mas ela pecou por um mal que a humanidade traz consigo, que é pensar que nunca vai acontecer comigo. Acontece só com os outros, comigo não vai acontecer. Então ela não viu problema colocar essa criança dentro de um elevador, porque acreditou que nada iria acontecer, né? Ela não pensou que ia acontecer alguma coisa de mal com aquela criança. Ela fez sem a intenção da maldade, né? Ela não teve a maldade, eu vou colocar essa criança aí que é para poder ela se machucar e acontecer alguma coisa com ela. Não, ela não teve esse pensamento de maldade, não. Ela colocou a criança, mas ela não teve o cuidado de pensar que era uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos, ela não tem maturidade para descer um elevador sozinho e ter a responsabilidade de descer no lugar certo. E a gente sabe que quem já andou de elevador sabe que o elevador, ele muitas vezes ele abre nas portas antes de chegar ao nosso, porque alguém apertou o botão e desistiu de entrar e saiu, mas o botão, depois que é apertado, ele vai parar naquele local, naquele andar ali. Então ela não pensou nas consequências. Ela simplesmente colocou o menino para encontrar a mãe e ficou tudo bem. Mas aí, infelizmente, não foi como ela pensou, né? Aconteceu essa tragédia, uma criança inocente pagou pela negligência e pela falta de responsabilidade de uma pessoa, e uma mãe hoje sofre com a perda do seu filho, porque pensou ter deixado ele em segurança com uma pessoa dentro de uma casa e infelizmente o seu filho não estava seguro. É isso que a gente tem que ver. Muitas vezes a gente pensa que a gente está seguro em determinados locais e a gente nem sempre está seguro, né? Às vezes nem dentro da nossa própria casa, infelizmente. A gente não pode ter sempre essa segurança de que em tal lugar eu tô seguro, nada vai acontecer. Às vezes um acidente doméstico mais simples, um exemplo de Gugu. Gugu faleceu num acidente doméstico. Estava em casa, foi trocar uma lâmpada, se eu não me engano, uma coisa, caiu, veio a óbito. Assim, são coisas que a gente não tem como a gente planejar que vai acontecer, né? E o caso dessa criança, ninguém iria imaginar que isso ia acontecer. Nem a patroa, nem a mãe. Não ia imaginar que tudo ia acontecer dessa maneira, né? Mas assim, é uma coisa que a gente sabe que existe lei, né? Existe lei e, querendo ou não, esta patroa, ela errou. Ela foi negligente, ela abandonou aquela criança, a sorte dela, né? Porque abandonou na sorte. Então ela tem que pagar pelo erro dela. É a lei humana. Ela vai pagar pelo erro dela. Então, assim, a gente tem que saber que justiça é justiça e ela tem que ser feita. Se a justiça não é feita aqui, a justiça ela é feita de outra maneira. Então, assim, feliz daquele que consegue pagar pelos seus erros aqui em terra. E depois, no seu segundo plano, vai de alma limpa. Porque é muito assim, você tem que saber que você vai passar pela justiça. E a pessoa que comete um erro dessa maneira, né, como ela cometeu, ela sabe que é porque ela foi inconsequente, ela não pensou um pouco. Eu acredito que se você baixar pensar só mais um pouquinho assim, que ela não teria colocado aquela criança no elevador. Bastava só pensar um pouco mais, não agir tanto por impulso. É isso também que é uma lição, não agir por impulso, pensar muito antes de fazer, porque depois de feito não tem como voltar atrás. Então segue esse exemplo para vocês também. Antes de fazer, pensar. Pense antes de fazer e depois é que você faça, se realmente tiver a certeza. Porque depois de feito, muitas e muitas vezes não tem volta, certo? E se tem volta, você leva consequências para o resto da vida, tá bom? Segue uma atividade para vocês responderem 7 questões simples sobre o tema. Vocês podem estudar mais a respeito, na internet tem inúmeras reportagens sobre esse fato. E a gente vai falar sobre isso na nossa aula online hoje à tarde também, tá certo? Então a gente se encontra mais tarde e conversa mais um pouco a respeito. Beijo!
Fiquem com Deus e até logo.